Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, se sintam confortáveis em suas cadeiras e se sintam acolhidos, não apenas por nós médiuns, mas pelos espíritos benevolentes que estão aqui. Desde que entramos, já estão espargindo as suas energias, mantendo paz, mantendo harmonia entre todos. E aproveitando então esse nosso momento, esse ambiente de paz, de harmonia, vamos elevar o nosso pensamento para agradecer ao Pai, doador da vida, e ao nosso grande e querido Mestre Jesus, patrono do nosso planeta. Agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma semana que está findando, por todas as dádivas e as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. O nosso muito obrigado, Senhor, por nós estarmos presentes nesta casa de oração, entrelaçados em pensamentos e sentimentos com estes espíritos benevolentes que aqui trabalham. Que o Senhor nos guarde, mantenha-nos na sua paz e que assim seja. Então nós vamos estudar hoje um pouco do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz e psicografado por Valdo Vieira. Então o título da leitura é No Lar. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte de espiritismo no campo social. Calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços no futuro. O lar é a escola primeiro. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à mantença doméstica. A seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírito atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhes co-participam na fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces, comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Vejam bem como é importante este parágrafo aqui.
Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo 5, 4. Então, esta leitura nos leva à reflexão de nós que abraçamos a doutrina espírita, não somente de nós, os espíritas médiuns que trabalham, mas todos os simpatizantes da doutrina espírita. É muito importante e muito oportuna esta leitura, porque fazer do lar um santuário doméstico, lógico que não é fácil, porque muitas vezes encontramos crianças, filhos rebeldes, e que desafiam a paciência, a calma dos pais. Mas, olhando pelo lado positivo que a doutrina nos fornece, e sabendo que esses filhos que se reúnem numa mesma família, seja os filhos, marido, mulher, irmãos, são membros da família universal, que nós já vivemos outras vidas, e que viemos para o reajuste de conta agora. Então, cabe justamente àquele que tem mais conhecimento, ao espírita, que abraça essa doutrina, de exemplificar, buscando sempre a compreensão, a paciência, a dedicação, evitar gritaria, zombaria, palavrões dentro do lar. Porque se ele é um santuário doméstico, ninguém entra dentro de uma igreja qualquer, fazendo griteiro, falando palavrões, fazendo qualquer algazarra. Geralmente é silêncio e é respeito, porque é um templo religioso. Quando fizermos dos nossos lares esse templo religioso, esse hábito de orarmos junto com a família, de orarmos individualmente, de praticarmos as leituras evangélicas dentro do lar, ele passa simplesmente de uma casa, ele se transforma em um lar, e esse lar tem que ser transformado em santuário doméstico, aonde que a criatura se sinta em paz ali dentro. Busque, porque muitas vezes vem cansado do trabalho, que teve lá fora, muitas vezes problemas, dificuldades, e vem nervoso para dentro de casa, ele tem que chegar e encontrar um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de segurança, aonde que ele vai refletir, ele vai refrescar então as suas ideias, acalmar os seus ânimos, vai deixar lá fora os problemas que ele teve durante o dia, e ele vai respirar profundamente num ambiente de paz e de amor, porque ali é um santuário. Então o lar tem que ser assim, tem que ser tratado, tem que ser objetivado
um verdadeiro santuário doméstico, né? Então, e ensinar as crianças, desde pequeno, o respeito pelas convicções religiosas, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu vou deixar que o meu filho escolha a religião dele quando ele crescer. Tá? Mas por quê? E se ele não quiser nenhuma religião? Né? E se ele quiser virar um drogado? Não teve religião, não teve exemplo nenhum. Né? Aí então nós nos perguntamos, se o Espiritismo é bom para mim, por que ele não é bom para o meu filho? Por que eu tenho que deixar ele procurar, quando ele crescer, e procurar a religião que ele quer? Né? Então, se eu estou contente, eu estou satisfeito, eu me sinto bem com a doutrina espírita, por que eu não levar para o meu filho também? Por que eu não incentivar ele desde pequeno a participar das aulinhas do Evangelho, frequentar a casa espírita, ensinar os bons procedimentos a ele? E dentro do lar, fazer com que ele também aprenda a viver os postulados que a doutrina nos oferece. Então isto é realmente a conduta espírita dentro do lar, né? Que nós temos que ter uma conduta de procedimento de fé, de esperança, de amor. Caso contrário, né, vamos deixar que vire uma bagunça? Não, o lar, ele tem que ser realmente aquele santuário doméstico, aonde que as pessoas que entram se sintam bem, se sintam com harmonia dentro do lar. Então, e nada, por exemplo, assim, de fofoca, de crítica, de coisa de um e outro, né? Por quê? Né? Nós temos que respeitar as convicções dos outros, respeitar o sentimento dos outros, né? Então, para que ficar apontando defeito? Jesus não apontou defeito de ninguém, né? Então, se nós somos cristãos, temos que nos cristianizar. E para nos cristianizar é seguir realmente ao pé da letra a doutrina que o Cristo nos trouxe. E assim nós vamos em frente numa vida saudável. Sempre incentivando os familiares, principalmente para criança, jovem, adolescente, mas não só incentivar, exemplificar o amor, porque o amor é de um poder extraordinário. Certa vez, um diretor de uma empresa, um poder de discernir o trabalho, ficou nervoso com o chefe que não tinha feito um serviço como ele queria. E ele xingou aquele chefe. O chefe já se tomou de ódio e chamou o funcionário que fez o serviço e descarregou nele. Funcionário, não tendo em quem descarregar, né, ficou até o meio-dia, nervoso, né, aquele ódio trancado no coração. Foi para casa no meio-dia, descarregou na própria esposa, que não tinha nada que ver, reclamando que a comida não estava boa, que estava insípida e que não sei o que ela fazia em casa, então descarregou nela. E ela foi e descarregou na cozinheira que preparou o almoço. E ela
coitada ficou nervosa, derrubou uns pratos que tinha no chão, tinha nas mãos, derrubou e quebrou. Enquanto que ela juntava os cacos dos pratos, a louça, passa um cachorrinho perto dela que não tinha nada que ver, e ela descarregou o ódio no próprio cãozinho. Deu-lhe um valente pontapé nele, que ele saiu gritando pela rua. E também descarregou a raiva dele numa senhora idosa que estava passando na rua. Pegou ela, mordeu ela. Ela também correu à farmácia para tomar uma vacina. Sabia se o cãozinho estava raivoso ou não. O farmacêutico aplicou a injeção, a vacina nela, e ela xingou ele, que ele não era um bom profissional, porque doeu muito. Descarregou o ódio também em cima dele. Passou a tarde nervoso. Chegou em casa, tentou descarregar na esposa. Que a janta não estava boa, aí começou. Mas esta era um anjo do lar. Começou a falar com todo o amor e carinho comigo. Ó, meu querido, eu entendo que você deve estar cansado, você precisa tirar umas férias, né? E lidar com o povo não é fácil, eu te entendo. Então, tu está nervoso por isso, porque, sabe, lidar com o povo não é fácil. Então, de repente, tu leva alguma ofensa, algum xingamento de alguém, né? E fica nervoso. Eu não tiro a tua razão, mas faz o seguinte: vai tomar teu banho, que eu vou preparar nossa cama, vou arrumar os lençóis bem limpinho, bem cheirosinho, macio, e tu vai ter uma boa noite de sono. E amanhã eu te prometo, vou preparar o jantar, o prato da tua preferência. Mas vai, te acalma, toma teu banho. Daí ele foi, tomou o banho dele, refletiu. Por que agredir aquela criatura tão amorosa, tão pacienciosa, que retribuiu a agressão dele com todo carinho e respeito? Ele veio do banho, pediu perdão e desculpa para ela, né, que não faria mais isso, que ele tinha se incomodado muito, mas ela não tinha culpa de nada. Moral da história: o ódio que formou aquela corrente veio, quando deu na barreira do amor, se desmoronou, parou. Foi a chave, o entrave do ódio foi o amor. Né? Como é importante que se cultive o amor, principalmente dentro do lar, porque entre famílias é lógico que há sempre, entre marido e mulher, alguma disposição, alguma coisa, mas que alguém sempre não se agridam, os dois, que um calme, tenha paciência, respire fundo, deixa o outro falar, depois ele vai se acalmar. Né? Isso também é exemplo para os filhos. Muitas vezes, né, os filhos, né, vêm discutindo lá de fora, brigando, a mãe entra no meio do fogo cruzado, né, e às vezes xinga um, xinga outro. Né? O importante é falar com calma, fazer com que eles se olhem no olho um do outro e que sintam que são irmãos. Né? Fazer isso. Eu vou dar um exemplo próprio meu, né? Que eu não costumo dar exemplo de casa, mas tenho a minha filha que está ali, que ela vai contar, vai dizer que é verdade. Ela e o outro meu filho mais novo, eles eram pequenos, discutiam muito, brigavam, e ela gostava de puxar o cabelinho do outro lá. E daí brigaram lá os dois. Peguei e digo: olha, vocês são irmãos, não podem brigar. Botei os dois sentados na caixa da lei, abraçados, digo, abraçados os dois, e vão sair daí quando eu mandar.
E não é que naquele meio tempo ali chega meu irmão mais velho e a minha cunhada. Mas que coisa mais linda, os coitados. Olha, que abraçado os dois maninhos. Digo, é coisa linda mesmo, né? Estão abraçados. Digo, sabe por que eles estão abraçados? Por isso, por aquilo. Mas olha, foi uma lição. Não agredi eles, né? Mas foi uma lição que, graças a Deus, acabei com as brigas deles. Não brigavam mais, não se tapeavam mais, né? Isso aí. Então, a gente tem que fazer com que eles se sintam que são irmãos, né? Que dentro de uma família tem que ter respeito um com o outro, para que o lar se torne uma bênção, né? Então, quantas vezes no lar, onde que tem paz, tem harmonia, onde que existe as preces, as orações, o evangelho no lar, os mentores espirituais vão visitar. Eles são atraídos pelas mentes que se elevam com a prece. E eles vêm e simplesmente, além de eles darem energias boas para os membros da família que estão ali orando, eles deixam impregnados de energias boas as paredes e o teto da casa. As pessoas notam quando chegam, né? Quando muitas vezes acontece de uma vizinha ir na casa, mas eu vou lá, 10 minutinhos lá, só conversar com fulana lá e já volto. Ela chega lá, ela encontra aquele ambiente tão favorável, tão convidativo, de tanta paz, que ela esquece que ela deixou as panelas no fogão e fica lá de trololó. Quando olha no relógio, meu Deus, né? Já esqueci, estava tão boa a nossa conversa. Não era a conversa, era o ambiente. Estava de paz e de harmonia. E ao contrário se dá quando nos lares que é uma verdadeira guerrilha dentro do lar. Os obsessores também vão e deixam impregnado de energias silencial dentro do lar. Então vai a vizinha lá, às vezes com um propósito, eu vou lá tomar um chimarrão com a comadre, vou ficar 1 hora, 2 horas lá. Chega lá, se sente tão sufocada que dentro de 5 minutos ela diz, comadre, tu me desculpe, mas eu deixei uma panela no fogo, eu vou ter que ir, né? Dando a desculpa e volta. Por quê? Porque o ambiente é sufocado, né? Então o lar, ele é realmente um santuário quando nós soubermos viver dentro dele. Como diz a leitura, na simplicidade, não é preciso muito luxo, não é preciso, né? Claro, ter o seu conforto é indispensável, o conforto dentro do lar. As pessoas têm que se sentir bem, né? Confortável. Agora, muito luxo, muita coisa, não, né? E como diz também, alerta a leitura, que começar pelas crianças, desde os nomes para eles, né? Escolher nomes simples. Porque tem pessoas que escolhem aqueles nomes famosos, porque de um ator, de uma atriz, de um cara lá famoso, né? Depois a criança vai crescendo e muitas vezes vai sofrer crítica na escola e ele se sente mal, né? Porque o nome dele não é. Como eu estava assistindo esses dias na televisão, um cara querendo botar o nome do filho de samba, porque ele é um sambista. O cartório não aceitou. E ele ia recorrer à justiça, né? Para botar o nome samba. Olha, vai criar problema com o filho depois, mais tarde. Sem dúvida, né? Que começa o bullying. Ele vai na escola, começa a crítica, né? E daí? Pobre criança é que vai sofrer. Então, escolher nomes simples, né? Que não tragam grandes problemas, né? Então, isso aí. A pessoa tem que fazer disso, do lar, já desde da simplicidade, o nome das crianças, e fazer com que eles cresçam, né? Se criando naquele ambiente de paz, sem muito luxo, né? Para combater o orgulho e a vaidade.
Porque Jesus não se cansou de combater o orgulho e a vaidade, sempre exaltando a humildade. E a humildade, muitas vezes por nós, é muito confundida. Porque a gente acha que humildade é ser pobre, humildade é não ter nada. Não. Tire um cara da rua, tire um favelado, que está na pobreza, que diz, mas ele é humilde, tão humilde, e dê uma mansão para ele, para ver se ele vai continuar humilde. Não é? A humildade é um sentimento do coração, é aquela simplicidade, né? É a pessoa saber que somos todos irmãos e que perante Deus não tem um mais que o outro. Deus olha para todos e vê seu filho, né? Aquele destrambelhado, aquele mais correto, mas todos são filho dele. E ele aguarda pacientemente que os destrambelhados acertem o caminho e que prossigam um dia ao seu encontro. E espera também que aquele que está mais equilibrado continue no seu equilíbrio, dando o exemplo para os demais, né, para seguir o caminho da luz, no caminho do amor. Né? Nunca vamos esquecer essas 4 letras que Jesus pronunciou e que fez o mundo se estremecer, e os mártires, hebras de esperança, descerem ao circo, quando ele falou amor. Amor é esse sentimento que faz a criatura sorrir, que faz chorar, que faz dormir, que faz acordar. É um sentimento que faz com que a criatura possa adentrar num lar e dizer, eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu filho, a minha filha, eu amo meus irmãos. Olhar o mundo com os olhos do amor e ver em cada um irmãozinho seu, independente de cor, de religião, de credo, todos somos irmãos. E é quando chegamos a este sentimento, nós estamos no caminho que leva a Jesus, sem sombra de dúvida. Então, chegamos ao final do nosso comentário. Espero que tenha sido um pouco esclarecido para os irmãos, né? Que todos possam sair daqui meditando e levando para seus filhos energia, luz e amor. E quando chegar em casa, aqueles que deixaram a esposa, o esposo em casa, que dê um sorriso para ela, para ele e dizer, eu te amo. É muito importante. Vocês vão ter um sono bem melhor. Então, vamos à prece e o passe. Então, concentrando nesse momento e elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, com todo desprendimento. E assim nós vamos falar. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e toda a bondade, vós que tudo presidis e que vos acheis em todo o universo, que o vosso santo nome, Pai, tenha em cada alma um santuário de amor e de adoração. Vinde a nós, Pai e Senhor, e que a vossa santa bondade domine as nossas almas, encaminhando-as para vós. Dai, o Senhor, o pão espiritual, o alimento de nossas almas famintas de luz, para que, relevando as faltas dos nossos irmãos, fracos como nós possamos alcançar da vossa misericórdia a graça e o perdão para nossas culpas.
Dai ao amoroso Pai a pureza de coração, o amor e a caridade. E não deixeis que os espíritos trevosos nos induzam a cometer o mal, a infringir as vossas santas leis e a vossa suprema vontade. Mas envolve, Senhor, todos na sua luz de amor e de paz, porque vosso é o reino, é a glória, é o poder e a bondade para sempre. E que assim seja. Muito obrigado pela atenção. Vão na paz de Deus.